Olá, pessoal. Hoje, neste vídeo, vamos dar continuidade à disciplina de tratamento de resíduos sólidos urbanos e industriais. Mais precisamente, hoje nós vamos estar começando a parte prática da nossa disciplina, visto que os vídeos anteriores nós demonstramos aspectos gerais, a forma de condução da disciplina e mostramos no último vídeo a importância da gestão e do gerenciamento de resíduos sólidos, seja para minimização dos problemas ambientais, seja para diminuir os impactos econômicos ou mesmo a gestão de resíduos como uma fonte de economia, né? Visto que vários materiais podem ser reaproveitados e podem ser comercializados. E também vimos a importância da gestão, né, e do manejo correto de resíduos sólidos para o desenvolvimento social, né, principalmente com a questão humanitária das pessoas que vivem da coleta de resíduos. E o que ainda acontece de forma infeliz, né, em sistemas de disposição final, né, em alguns casos ainda, apesar disso já ser proibido pela Política Nacional de Resíduos Sólidos. Então, a nossa aula de hoje, nós iremos falar, né, sobre alguns conceitos básicos aplicados aos resíduos sólidos. Antes da gente entrar nos tratamentos, nas disposições e nos critérios técnicos propriamente ditos, nós precisamos recuperar, né, alguns conceitos que vêm da literatura e também da Política Nacional de Resíduos Sólidos, que é uma legislação que nos auxilia muito neste tópico, essa matéria relacionada à gestão de resíduos sólidos. Ela é como se fosse um livro de cabeceira, porque ela abrange vários conceitos que demoraram um certo tempo para serem formulados e que estão em constante adaptação. Bom, antes de entrar nos conceitos aplicados a resíduos sólidos, eu gostaria, né, da gente fazer um gancho com a aula passada, com essa passagem do texto publicado, na verdade, um texto retirado do livro Cães da Meia-Noite, de Humberto Campos, de 1934. E a pergunta que eu quero responder é: que informação que eu posso tirar do resíduo? Que informação que eu posso tirar do lixo? E para isso eu vou ler esse texto com vocês. Aqui eu coloco, né, a lata de lixo é, na verdade, o resumo da vida diurna de cada família. É ela quem diz nas espinhas de peixe, nas cascas de ovos, os pratos que houve na mesa. É ela que informa se lá dentro, na sala de jantar, se toma vinho ou cerveja, as tendências políticas ou sociais do dono da casa e, com as caixas vazias, os remédios que tomam e, consequentemente, a saúde dos moradores do prédio. Em resumo, né, cada lata de lixo é, em suma, a crônica doméstica de uma família deixada à noite à porta da rua. Ou seja, o que Humberto de Campos quis dizer? Ele quis dizer que o resíduo ele é o retrato da sociedade. Se a sociedade é uma sociedade bem desenvolvida, vamos ter um tipo de resíduo. Se a sociedade ou no caso, é uma população de baixa renda, nós teremos um outro tipo de resíduo. Isso vem muito, né, auxiliar, né, é muito semelhante ao que nós falamos no vídeo anterior, na nossa última aula. Nós comparamos lá nações, e nós vimos que nações mais desenvolvidas, países ricos, digamos assim, eles têm um perfil de geração de resíduos diferenciado de países pobres, países em desenvolvimento. Nós vimos que países como Estados Unidos, Japão, Canadá, que são desenvolvidos, têm uma média, uma geração de resíduos muito maior por habitante que em países pobres. E, além disso, o tipo de resíduo ele é diferente. Em países, em regiões com maior poder aquisitivo, esses resíduos são compostos basicamente por frações recicláveis, que é fruto do perfil consumista dessas nações. Ao passo que, em países pobres ou em desenvolvimento, digamos assim, o consumo se restringe ao quê? Consumo de alimentos. Não diria se restringe, ele foca mais no consumo de alimentos ou na alimentação. Então, é de se esperar
que este resíduo ele seja composto, em sua maioria, pela fração orgânica. Então, o resíduo que é coletado dia a dia, ele é reflexo do perfil da sociedade, certo? Bom, antes de entrar nisso aqui, né, eu gostaria de trabalhar com uma definição, né, entre o que é lixo e o que é resíduo. Né? É muito comum nós nos depararmos aí com essa expressão. Né? Às vezes a gente olha a pessoa falando lixo e outra falando resíduo. E as pessoas perguntam, professor, qual que é o termo correto? Né? A maioria de vocês deve falar assim, deve ser resíduo, né? Porque o nome da disciplina é tratamento de resíduos. E isso está correto, né? No termo técnico, nós vamos falar resíduo. E antigamente se falava a palavra lixo de maneira indiscriminada. Tudo era lixo, lixo industrial, lixo de saúde, lixo doméstico, lixo urbano. Ainda há uma tendência, mas o termo correto é resíduo, tá? Mas qual que é a diferença entre esses dois termos, né? Lixo e resíduo. Bom, o que é lixo, pessoal? Lixo é um resto, né? Resto das atividades humanas considerados pelos geradores como inúteis, indesejáveis ou descartáveis, podendo se apresentar no estado sólido, semissólido ou líquido. Então, o que é lixo? Lixo é resto. Faz sentido eu chamar um material de lixo, sendo que nele eu tiro metal, papel, resíduos, vamos colocar aqui eletrônicos. Faz algum sentido eu chamar isso de lixo, de resíduo, de material indesejável, sendo que tem gente que pega esse metal e vende, pega resíduo eletrônico? Não faz sentido nenhum chamar isso de lixo. Então, vejo que quando a gente utiliza a palavra lixo, nós estamos dotando esse material, na verdade, nós estamos desprovendo esse material de valor. Quando, na verdade, o termo correto seria o quê? Resíduo. Resíduo, vejam aqui que é diferenciado, né? Todo material, nesse caso, sólido ou semissólido, ele é indesejável e que necessita ser removido por ter sido considerado inútil por quem descarta. Veja, ele é considerado, vou até circular aqui, inútil, considerado inútil por quem o descarta. Ou seja, o resíduo de uma pessoa ou de um setor produtivo, ele pode ser o quê? Matéria-prima para outro. Então, aqui nós tiramos essa conotação de um material inútil como sendo um potencial, né, um possível material que pode sim ser dotado de valor econômico. Então, sempre que vocês forem falar, falem a palavra, né, resíduo sólido. Né? Por isso que a disciplina chama tratamento de resíduos sólidos. Né? Por isso que ela tem este nome. Porque isso é material que pode ser comercializado, isso é matéria-prima. Nós falamos na aula passada que nós pagamos para enterrar a matéria-prima, e isso é um absurdo. Nós falamos em resíduos sólidos. Muitas vezes nós utilizamos a expressão lixo, né, como uma linguagem popular. Inclusive, né, o livro que está lá disponível na bibliografia para vocês se chama Lixo Municipal. Né? Vou só voltar aqui, né? Então, se vocês forem pegar, por exemplo, as definições de resíduos sólidos, vou pegar a definição mais técnica, que é da NBR 10.004, que fala da classificação de resíduos. Nos próximos vídeos nós vamos trabalhar sobre ela. Ela fala o quê? O que é resíduo sólido? Todo material no estado sólido ou semissólido que resulta das atividades da comunidade de origem. E vejam que aqui ele considera, ó, o resíduo sólido pode ser um resíduo sólido industrial, doméstico, hospitalar, comercial, agrícola, de serviço de varrição e, enfim, outras finalidades. Ainda, né, isso é uma definição da Política Nacional de Resíduos Sólidos, fica incluído ainda nessa definição os lodos das estações de tratamento de água e esgoto, que alguns consideram aí como resíduos industriais, e aqueles gerados
em equipamentos e instalação de controle de poluição. Por exemplo, filtros de ar, coletores de partículas, que são comuns nos centros urbanos, isto é considerado também um resíduo sólido, tá, pessoal? Bom, outros tipos de resíduos também que são considerados, mesmo sendo líquidos, que são admitidos e passivos de serem submetidos, na verdade, à política nacional de resíduos sólidos, são alguns resíduos líquidos, né, que tornam inviável o lançamento na rede pública. Né? O que quer dizer isso? Bom, resíduos altamente corrosivos ou resíduos químicos que são perigosos, mesmo após o tratamento, eles não podem ser lançados na rede pública de esgoto ou lançados em rios, né? Mesmo após o tratamento. Então, o que você faz com isso? Você condiciona ele em bombonas, em tonéis, e aí ele passa a ser tratado como um resíduo sólido que vai ser estocado. Isso é comum, por exemplo, nos resíduos nucleares. Então, água contaminada com resíduo nuclear, ela é o quê? Colocada em galões e estocada em aterros, né? Na verdade, estocada não é nem o termo correto, ela é depositada em aterros de resíduos perigosos. E ela passa, mesmo sendo um resíduo líquido, esse material passa a ser tratado como um resíduo sólido. Bom, nós falamos aqui das definições de lixo e resíduo, né? Então, professor, se o termo lixo é incorreto, quando nós falamos, então, que o termo correto é resíduo, e aquilo que não pode ser aproveitado? Eu tirei lá do meu material, do meu resíduo, tirei metal, eu tirei plástico, eu tirei papel, eu tirei material eletrônico, tirei matéria orgânica, e o que eu não consigo aproveitar? Isso nós chamamos de rejeito, tá, pessoal? Lembrem lá das barragens de rejeito, né? Isso também tem uma conotação parecida. O rejeito é que deveria ser o nosso lixo, né? O rejeito que é o nosso material considerado inútil. Então, os rejeitos são os resíduos sólidos que, depois de esgotadas todas as possibilidades de tratamento e recuperação, eles devem ser o quê? Dispostos de forma ambientalmente adequada. Então, depois que eu peguei o resíduo sólido, tirei lá plástico, papel, papelão, fiz todos os tipos de tratamento e ainda sobrou material, esse material que não tem recurso, nós chamamos de rejeito. Tá? E esse rejeito é que deve passar para o sistema de disposição final ambientalmente adequada, que, em comum, nós sabemos que isso é o nosso aterro sanitário. Já já a gente fala dele. Bom, um outro conceito que é comum, é distinto e é interessante nós fazermos a distinção, é o conceito de gestão e de gerenciamento. Muitas vezes nós olhamos isso, né, de forma que ele aparece como sinônimo, né? Então vocês olham, por exemplo, plano de gestão de resíduos, plano de gerenciamento de resíduos, ou até mesmo nome de disciplinas. Curso de gestão integrada de resíduos, curso de gerenciamento de resíduos hospitalares. Qual que é a diferença? São palavras parecidas, mas que têm um significado diferenciado. Por exemplo, gestão. Conjunto de ações voltadas para a busca de soluções para resíduos sólidos, de forma a considerar política, econômica, fatores ambientais, culturas e sociais. Controle social sob a premissa do desenvolvimento sustentável. Guardem essa definição. Vou mostrar a definição de gerenciamento e nós comparamos as duas. Gerenciamento. Conjunto de ações direta ou indiretamente nas etapas de coleta, transporte, transbordo, tratamento, destinação final ambientalmente adequada dos resíduos e disposição final ambientalmente adequada, vou repetido aqui, dos resíduos, de acordo com o Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos, ou com o Plano de Gerenciamento de Resíduos exigido sob forma de lei, tá? O que é a diferença entre gestão e gerenciamento? Tá? Vamos analisar aqui. Gestão. Considera as dimensões de ordem política, econômica, ambiental, cultural, social, com controle social e por aí. Gerenciamento. Ações exercidas direta ou indiretamente nas etapas de coleta, transporte,
transbordo, tratamento e destinação final ambientalmente adequada dos resíduos sólidos, né? E ficou esse pedaço aqui repetido que vocês não consideram. Bom, o que é a diferença entre gestão e gerenciamento? Notem que, vamos falar assim num português bem claro, gerenciamento tem uma conotação de ser uma atividade mais braçal, né? Quando a gente fala em gerenciamento, eu já estou falando das atividades propriamente ditas, eu estou falando de um conceito técnico. O que é gerenciamento? É o que eu vou fazer na coleta, transporte, transbordo, né, tratamento e destinação final. Acabou. Então, vou falar que gerenciamento, quando a empresa coloca plano de gerenciamento de resíduos da indústria de produção de alumínio, por exemplo. Vai falar, olha, os resíduos são coletados com a frequência de tantas vezes por semana, acondicionados em tambores ou em materiais assim, assim, assim. O transporte é feito por caminhão basculante, não precisa de estação de transbordo, o tratamento é feito por reciclagem, onde se recupera tantos por cento de material. Isso é gerenciamento, ou seja, técnico. Agora, gestão. Vejam que a gestão ela já ganha uma conotação política e administrativa. Quando a gente fala de gestão de resíduos sólidos, nós temos que falar de política, e em gestão entra leis municipais, planos e leis estaduais, planos e leis nacionais. Não falei, mas entra também o plano municipal de gestão de resíduos, ou o plano municipal de saneamento. Entra a parcela econômica, né, como, por exemplo, estes resíduos vão gerar emprego e renda, como que os resíduos vão diminuir o impacto. Então, vejam que a gestão, ela sai do campo puramente técnico, né, das atividades e começa a olhar o entorno. Né? Você começa a ver desenvolvimento social, desenvolvimento econômico, chegando até, né, juntando as três esferas, objetivando aqui o que está embaixo, que é o nosso desenvolvimento sustentável. Então, gestão, conceito amplo, e gerenciamento, conceito técnico. Em resumo, então. Outro conceito muito comum, e isso aparece lá na Política Nacional de Resíduos Sólidos, muito bem claro. Diferença entre reciclar e reutilizar. Isso é uma dúvida que muitas pessoas têm. Se vocês colocarem lá, digitar no Google reciclar, vocês vão ver o quê? Esse símbolozinho, né, de um ciclo constante. Né? E se vocês colocarem reutilizar, vocês vão ver coisas dessa natureza. Né? Então, nós vamos pegar embalagens sendo utilizadas para outras coisas. E aqui, né, que está a diferença entre reciclar e reutilizar. Quando você recicla, né, e esse símbolo aqui diz muito bem, você está dando, né, você está fazendo com que aquele material vire uma matéria-prima para outro processo. Enquanto que você está reutilizando, você está simplesmente pegando aquele material que existe, pegando ele do jeito que está e reusando ele de uma nova forma. Tá? O que eu quero dizer com isso? Ó? Quando nós falamos em reciclagem, então, nós estamos falando em alteração das características físico-químicas. Então, o que acontece quando a latinha volta para a empresa de alumínio? Ela é refundida e vai virar uma nova lata, ou seja, ela vai sofrer um novo processo. Então, isso eu chamo de reciclagem. Quando eu pego o mesmo material e dou uma nova destinação para ele, diferente da original, sem alterar as suas qualidades, suas características físicas, eu chamo isso de reutilização. Esse exemplo das botinhas aí e das garrafas é bem claro. O material não deixou de ser a bota, não deixou de ser borracha e não deixou de ser o plástico da garrafa. Porém, não deixou nem de ser a bota e nem a garrafa. Eu dei o que? Uma nova finalidade para esse material sem mexer em suas propriedades físicas. Tá certo? Então, essa é a diferença entre reciclagem e utilização. Dois processos muito importantes e eu digo que são igualmente importantes. Ok? Bom, outro conceito comum é a destinação e a disposição ambientalmente adequada.
né? Nós temos a destinação final adequada e a disposição final adequada. Bom, a destinação final, e aí eu já volto aqui neste exemplo, né? A destinação final, ele complementa técnicas basicamente que são a reutilização, a reciclagem e a recuperação. Ou seja, a destinação final, ela objetiva o quê? Recuperar recursos. Então, a destinação, ela pega esses resíduos e volta com eles, né, para o mercado, volta com eles para a sociedade. Enquanto que a disposição final é quando aquele resíduo ele não é passível mais de nenhuma forma de reaproveitamento e ele passa a ser um rejeito. Se ele é um rejeito, não há outro tipo, né, de tratamento que não seja a sua disposição em um aterro sanitário. Bom, essa figura aqui mostra muito bem para a gente a diferença entre a destinação final adequada e a disposição final adequada. A destinação final adequada, ela contempla lá a reciclagem e a reutilização que nós acabamos de falar. A compostagem, que não deixa de ser, né, alguns autores até utilizam a expressão reciclagem de matéria orgânica, faz todo sentido, né? A compostagem, ela produz, ela recicla a matéria orgânica e produz um composto orgânico no final. Nós temos a incineração, que é uma destinação final adequada, muito utilizada para resíduos de serviço de saúde, devido à sua periculosidade. Temos a biodigestão, utilizada em maior escala em indústrias e usinas que trabalham com grandes, com processamento de matéria orgânica, ou mesmo de proteína animal, né? Então, frigoríficos trabalham com biodigestão, granjas de suínos, bovinos e aviários. É muito comum trabalhar com os biodigestores. Aqui na região de Rio Verde, nós temos vários empreendedores que adotam essa tecnologia. Posteriormente, nós teremos uma aula para falar disso. Além de outras tecnologias, como os tratamentos químicos, nós temos pirólise, né? Entre outras tecnologias que nós vamos falar ao longo do nosso curso. Bom, saiu disso aqui, né? Foi feito lá todos os processos, minimização de resíduos, destinação ambientalmente adequada, sobrou resíduo, né? E ainda tem resíduo aqui, vou colocar aqui, ou seja, se sobrou resíduo, esse material não tem mais nenhuma possibilidade de ser comercializado. Então, ele tem que ser descartado de uma forma ambientalmente adequada. A forma ambientalmente adequada é conhecida, né, como aterro sanitário. E nós temos o aterro sanitário para lixo urbano ou doméstico e temos um aterro também diferenciado para resíduo industrial. Tá? Nós não podemos misturar os dois tipos de resíduos. E já vou deixar aqui, a maioria de vocês deve saber, que existem as disposições inadequadas, tá? A disposição inadequada são os lixões, que já deveriam estar extintos pela Política Nacional de Resíduos Sólidos, e também os aterros controlados, tá certo? Nas próximas aulas, nós vamos ver a diferença entre lixão, aterro controlado e aterro sanitário. Basicamente, fazer uma revisão sobre isso aí. Bom, aqui só algumas ilustrações, né, das destinações inadequadas. Seria os lixões, né, e a disposição de resíduos fora dos aterros sanitários, então na calçada, nos bueiros, em lotes baldios, né, os lotes baldios geralmente trabalha-se com a expressão chamada de bota fora, né, é muito comum para resíduo de construção civil, e em outros ambientes como rios, mares, lagos, por aí vai. A disposição final não, desculpem, destinação final adequada é praticada pelo reuso, né, reutilização, a compostagem, que pode ser feita em nível doméstico ou mesmo nível industrial, a incineração, muito utilizada para resíduos o que de serviço de saúde, devido à sua periculosidade, a biodigestão, também muito importante a nível industrial, né, e a reciclagem, né, como um todo. A destinação final, a disposição final, nós falamos.
E essa disposição final, vejam que nós falamos não em disposição final lá, só para vocês lembrarem, nós falamos de disposição final ambientalmente adequada. Nós vimos que um dos problemas da disposição final é que esse material, depois que ele é disposto em uma determinada área, ele vai entrar em processo de degradação, principalmente se ele tiver uma grande quantidade de matéria orgânica. Esse material vai entrar em decomposição e um dos produtos disso é um líquido que o termo no qual nós utilizamos o termo técnico lixiviado, né? Por quê? Porque ele é gerado na superfície aqui do terreno, né? Mas ele acaba infiltrando nas camadas de resíduos e chega até o solo. Então, o termo técnico é lixiviado, que popularmente, né, é conhecido pelo termo de chorume. Esse material, ele vai fazer o quê, pessoal? Ele vai contaminar o lençol, caso não seja, o lençol não, desculpe, o solo, e pode chegar ao lençol, caso esse material seja disposto em uma área inadequada. Então, quando isso não é feito de forma organizada e planejada, o que dá origem aos lixões e aterros sanitários, nós temos uma disposição inadequada. O aterro sanitário, como vocês estão vendo aí, é uma obra grande, uma obra que demanda de um investimento alto, mas quando você utiliza essas lonas e um solo de baixa permeabilidade, você praticamente evita que haja uma contaminação do solo. Mas a gente já sabe que isso nem sempre acontece, a gente não consegue evitar totalmente, né, em alguns casos, a contaminação. Então, por isso que tem que ocorrer o monitoramento. Essa disposição final, ela evita que o chorume contamine o solo e, consequentemente, o lençol freático. Esse chorume, ou lixiviado, ele deve ser tratado e depois lançado em uma estação de tratamento de esgoto para uma possível purificação, ou mesmo no corpo d'água próximos adjacências. Essa é uma das questões. Esse material deve ser recoberto com um material inerte, no caso, terra, solo, para evitar a proliferação de moscas, ratos, baratas, aves, né, dentre outros. E também, né, um dos produtos dessa degradação são os gases, basicamente, metano e CO2. O que faz com que essas áreas, ao longo do tempo, se transformem em grandes bolsões de metano, principalmente, que podem até ser utilizados para a geração de energia elétrica, e é o que vem sendo utilizado em alguns países, inclusive aqui no Brasil, né? Mas isso é assunto para as próximas aulas, certo? No mais, eu agradeço a vocês por terem assistido esse vídeo até aqui, e até no nosso próximo vídeo, em que nós vamos falar sobre alguns conceitos básicos da Política Nacional de Resíduos Sólidos.